também lembrar os irmãos que hoje, na parte da tarde, a partir das 15 horas, nós estaremos aqui na Assembleia de Deus e vamos fazer aí uma grande caminhada do Dia da Bíblia, né? Hoje é o Dia da Bíblia e nós gostaríamos muito, né, que os irmãos estivessem presentes. E logo após nós teremos a nossa cantata de Natal. Então, eu sei que os adolescentes já estão se mobilizando aí para participarem, mas gostaríamos também que os outros irmãos que pudessem estar conosco, estarem presentes, líderes de ministérios, enfim. Nós vamos hoje ter o privilégio de ouvir o pastor Daniel Camaforte. Eu vou convidar para ele vir até aqui à frente. Pastor Daniel, ele é um amigo de mais ou menos 2 horas, né? Nós não nos conhecíamos, mas o povo de Deus é assim. Antigamente, lá para trás, pastor, a gente, quando ia para o interior, a gente ficava hospedado na casa dos crentes. Antigamente era assim. Quem lembra dessa época? Olha aí, a gente ficava hospedado na casa dos crentes. E às vezes o crente nem sabia que ele ia lhe hospedar. Você chegava lá, não tinha hotel, onde é que tem uma casa de um crente aqui? Aí o crente podia ser batista, podia ser da Assembleia de Deus, não importa. E você seria recebido em casa. Ali tem um conterrâneo seu do Rio de Janeiro, não sei o nome dele ali. Como? Dário. Ah, tá certo. O Dário está conosco aí, nos visitando há algum tempo. E o pastor Daniel, ele é psicólogo, ele é membro da Igreja Batista do Recreio. Ele vai falar um pouquinho mais. Ele é uma pessoa que tem trabalhado, né, dando treinamento, enfim. E ele está aqui em São Luís de passagem. Na verdade, ele veio para a PIB de Rosário participar do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que está acontecendo ainda lá na igreja. E aí o pastor Rubem disse: pastor, olha, não deixe de explorar, ou de convidar o pastor Daniel para almoçar com o senhor e tal. Para almoçar comigo, é o maior prazer, né? Mas antes eu vou pedir para dar uma passada na igreja para dar uma palavra para os irmãos, né? Vamos colocar em pé e vamos orar e pedir a Deus que Ele continue nos abençoando. Vamos aproveitar também para orarmos pela vida do nosso irmão Jonas França, que foi, né, rapidinho ali para tomar um remédio para pressão, né? Mas vamos orar também pela vida dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela vida e pela salvação em Cristo Jesus, Pai. O Senhor, que é um Deus bom, poderoso, um Deus presente no meio de nós, que faz maravilhas, Pai. Nós queremos, nesse momento, colocar diante do Senhor todos os teus filhos aqui desta igreja, espalhado por essa cidade, nesse dia, Pai, quando proclamamos que a palavra do Senhor continua sendo viva e eficaz, Pai. Nós te pedimos pela vida do Jonas, que o Senhor possa estar, né, fazendo com que ele melhore desse mal-estar. Queremos te pedir, te agradecer também pela recuperação da nossa irmã Núbia, que o Senhor, né, fez a intervenção na vida dela, e tantas outras pessoas dessa igreja que o Senhor tem cuidado. E nessa manhã nós queremos pedir de forma especial pela vida do pastor Daniel, Pai. Obrigado porque o Senhor já tem usado a vida desse teu filho em tantos outros lugares, Pai. Obrigado pela palavra que ele pôde dar ali em Rosário para aqueles jovens e para aquela igreja. E hoje, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa usá-lo também no meio de nós, e que tudo aquilo que ele venha falar possa servir, Pai, para a nossa edificação e para a glória de Deus, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bom dia a todos. A graça e a paz de Jesus Cristo para você. Que bom saber que nós temos um irmão que veio lá do Rio de Janeiro, que eu espero que não seja botafoguense, claro. Porque ocorre de eu ser palmeirense, né? Aliás, tem algum palmeirense aqui? Levanta a mão assim. Deus abençoe. Para baixar. Mais alguém? Mais cima, para baixar. Cadê? Oh, muito bem. Mas um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, ter sido tão carinhosamente recebido pelo pastor Wybson. Tivemos uma conversa assim muito interessante, professor de história, e como é maravilhoso quando existe sempre uma abertura na alma e no coração para
aprender. Ele nem sabe, mas ele me deu uma pequena aula de história, né? Foi ótimo, tem sido ótimo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, e nós vamos ler a partir do verso 11. E na medida em que eu for desenvolvendo a minha exposição aqui, você com certeza conhecerá um pouco mais da minha vida, da minha trajetória e do que eu venho desenvolvendo e realizando no reino de Deus. Pois vamos lá, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, parábola do filho pródigo. Diz assim o texto, versão NVI. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez, rapidamente? Observe alguns segundos de oração, de olhos fechados, e peça ao Senhor para falar com você, através desse texto, nesta oportunidade que Ele nos dá de meditarmos na sua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a revelação do teu amor, do teu caráter e da tua vontade a nós, homens e mulheres que somos servos teus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela se renova todos os dias, em todo o tempo. Assim, Senhor, confiados nessas verdades todas, te pedimos que o Senhor nos fale ao coração e me oriente nessa reflexão, de modo tal que o teu Espírito confirme cada verdade em cada coração e mente,
pois assim nós, como igreja reunidos, oramos nesse nome doce, que é o nome de Jesus. Amém. O texto é riquíssimo, profundíssimo e muito amplo para uma série de reflexões absolutamente relevantes e importantíssimas. E Jesus ensinava de uma maneira bem simples, a mais simples possível, para que a sua mensagem, que tem um conteúdo de natureza, obviamente, espiritual, mas também funciona para ser aplicada em termos filosóficos existenciais. Como assim filosófico existencial? Dá direção para a vida para qualquer pessoa, dá direção para a vida para qualquer líder, para qualquer pai, para qualquer filho, para qualquer instituição, para qualquer família. E essa é uma parábola que é uma espécie assim de ilustração da realidade, que nos dá margem, mais uma vez, para uma série de reflexões muitíssimo abrangentes, que eu vou tentar fazer assim uma condensação daquilo que Deus mesmo vem falando comigo ao longo dos anos nesse texto tão rico das Escrituras. E a primeira reflexão possível, ela começa na ideia de que algo assim aconteceu na casa e na família de um bom homem, de um homem bem-sucedido, de um homem que havia educado os filhos dentro do mesmo ambiente e dentro das mesmas possibilidades e oportunidades. A ideia que nos salta aos olhos quando lemos a história é de fato de um homem correto, íntegro, justo, amoroso. Um homem que muito provavelmente foi instruído ele mesmo nas Escrituras e também instruiu os filhos. E por que é que nós sabemos disso? É porque quando o menino chega lá no convívio com os porcos e no fundo do poço, ele tem a consciência de que pecou contra os céus e também contra o seu pai. Logo, esse menino é um menino judeu instruído nas sagradas letras, nas Escrituras, a partir de uma boa estrutura familiar. Bem-sucedidos, bem nos negócios, tudo indo muito bem, mas de repente, esse menino decide sair de casa e saiu de lá já perdido, porque a perdição que se materializou na jornada dele acontece primeiro porque ele está perdido em si mesmo. Está perdido dentro das próprias ideias, dentro dos próprios conceitos, ele está perdido dentro de si mesmo. E essa perdição se torna concreta e real quando ele vai longe de Israel, longe dos cuidados do seu pai, fazendo um pedido extremamente arrogante e egoísta. Quero a minha herança para viver como eu quiser viver, do meu jeito. E então esse menino já saiu perdido e se perdeu de fato no caminho. Mas voltando ao ponto, é dura a realidade e é verdade que coisas tristes e trágicas e difíceis e às vezes incompreensíveis acontecem na família de gente muito boa, de gente correta, de gente que tem uma notória relação com Deus, que tem uma notória coerência em termos de vida e verdade e funções e papéis sociais, bons pais, muitos deles, boas mães, boas estruturas familiares, muitas vezes passam, por exemplo, pelo drama de um filho envolvido com drogas, de um filho envolvido, sabe lá Deus com quem, com que tipos de grupamentos e com que tipos de influências. Tanto quanto na minha experiência pastoral, quanto na minha experiência como psicólogo clínico, esse é um assunto e um tema muitíssimo recorrente. E é a dor de um pai íntegro e correto não conseguir entender exatamente por que tão terrível perdição acontece dentro de casa. E sem dúvida nenhuma nós vivemos um tempo onde a estrutura familiar vem sendo cada vez mais relativizada, vem sendo cada vez mais banalizada, vem sendo cada vez mais enfraquecida. E se alguém consegue desestruturar
a ideia de família, consequentemente, desestrutura toda uma sociedade. Mas eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que se coisas assim estiverem acontecendo aí dentro da tua casa, talvez hoje seja uma oportunidade para Deus trazer a você a fé de que Ele vai restaurar todas as coisas em nome de Jesus. Que apesar de coisas difíceis e até vergonhosas que eventualmente possam estar acontecendo na sua casa, Deus está aí. E de uma forma talvez não muito evidente, misteriosa talvez, está conduzindo e acompanhando todo o processo. Muito bem, coisas tristes e terríveis acontecem na casa de gente muito boa, e você não precisa se impressionar com isso, nem se envergonhar com isso. A vida já é suficientemente difícil para gerar todo tipo de estado patológico. Só a vida, com as suas agruras e dificuldades. Por isso é que é tão importante ter Jesus e ter Deus ao seu lado como amigo e como parceiro, para que você consiga chegar lá do outro lado, quando um dia você, sem dúvida nenhuma, será finalmente chamado para partir desta ordem para aquela que nos aguarda na glória. A segunda reflexão interessante é que esse menino, ele escolhe sair de casa, escolhe pedir a sua parte na herança. Ele faz uma série de escolhas e tem uma ideia muito interessante sobre escolhas. É que quando nós fazemos uma escolha, sem que exista uma consciência mais ampla, nós também fazemos uma centena de outras escolhas decorrentes daquela. É uma espécie assim de efeito dominó, que vai repercutir para toda a história da pessoa. Algumas decisões, de fato, são determinantes de quem seremos e de como viveremos. Então, aquele que escolhe coisas importantes acerca de si, também fez uma centena de outras escolhas que vão se configurando mais à frente. Portanto, é muito importante, importantíssimo, que nas grandes decisões da vida, você consulte outras mentes, outras experiências, outros saberes, outras inteligências, pois na multidão dos conselheiros há o que mesmo? Sabedoria. E nós vivemos uma tragédia em termos de comunicação geracional. Do que eu estou falando? Os jovens de hoje, muito mais de hoje, confundem acesso à informação, que é muito fácil, né? Com maturidade. Sei muita coisa, verdade. Minha filha, com 9 anos de idade, sem nunca ter frequentado escola de inglês, apareceu falando fluentemente. Eu fiquei assustado. Lógico que ela tem um tipo de inteligência para isso, mais natural, inteligência linguística, mas me assustou, porque ela nunca fez nenhum curso. Eu falo inglês desde muito tempo, mas conversava um pouco. Acesso à informação. Mas junto com esse acesso à informação, existem determinados conteúdos para os quais um adolescente, uma criança e um jovem que está se tornando adulto, não tem o aparelho digestório intelectual pronto para processar conteúdos muito densos. E aí confundem conhecimento, acesso à informação com maturidade, é uma coisa completamente distinta da outra. E qual é a tragédia? É que os jovens, adolescentes e jovens aqui, não é? Não ouvem os mais velhos. Não param para ouvir das experiências dos mais velhos. Foi muito interessante a minha conversa ali com o pastor Wilson, porque ele tem uma experiência fantástica, né? Que coisa maravilhosa, aquele pequeno momento ali com ele, é uma outra vivência, uma outra experiência que se adicionou à minha.
E, infelizmente, os jovens de hoje, assim, eles têm uma resistência muito grande em ouvir e conversar com os mais velhos. Nós que somos mais velhos, eu já tenho 53, 54, a gente já sofreu mais, a gente já apanhou mais, a gente já tem umas vivências que estão encrostadas na nossa vivência. Então nós estamos talvez numa posição de orientar melhor, para que você talvez não sofra sem saber direito o que está escolhendo. Então você que é jovem, faça o movimento inteligente e sábio de dar ouvidos aos mais velhos. Dar ouvidos, né? E conversar sobre. Seria maravilhoso esse encontro entre aqueles que já viveram mais com aqueles que estão começando a viver. E eu tenho certeza que a sociedade, a igreja, a família seria muito melhor se isso acontecesse. Talvez a coisa mais arrogante que possa haver em qualquer pessoa é aquela atitude de apenas ouvir a si mesmo. Quem sabe sou eu. Quem diz que quem sabe sou eu, não sabe nada. E precisa ouvir daqueles que são os anciãos, os mais velhos. Então é muito importante que exista esse movimento de humildade, porque a verdadeira inteligência e a sabedoria começam com esse princípio básico que perpassa e que é importante, nivelador de todos nós. Precisa ser humilde para estar disposto a ouvir. E aí esse menino, ele não está preparado para fazer determinadas escolhas, mas ele faz. E existe assim uma espécie de, talvez, sabedoria desse pai. Qual é a sabedoria desse pai? Ou de pais como esse? É a consciência de que, infelizmente ou felizmente, algumas lições só a vida ensina. Não é curioso que não houve assim nenhuma resistência do pai, não é? Pelo menos não aparece no texto. Não é uma conversa, não faça isso não, meu Deus, que loucura que você está fazendo, meu filho, como assim? Isso é ofensivo a mim. Não existe esse destaque no texto que nos leva a essa reflexão. Eu acho que ele precisa, ele mesmo, descobrir o valor que essas coisas todas têm. Porque um é o preço e o valor da herança, mas tem algumas coisas que não tem preço, que não dá para colocar etiqueta de preço. Aliás, é um ditado judeu, ou judaico, e o ditado é interessante, hein? O ditado diz o seguinte: se alguma coisa tem etiqueta de preço, é porque não tem valor. Se alguma coisa tem etiqueta de preço, é porque não tem valor. Então, esse computador aqui é caro. Tem uma etiqueta de preço. Mas quanto é que custa, ou qual a etiqueta de preço que a gente coloca na mensagem do Evangelho que é pensada a partir dele? Recebi um paciente tempos atrás, e ele me dizia, eu me sinto um fracassado. Você falou, mas como assim você se sente um fracassado? Não, é porque eu moro aqui, eu moro ali perto do Recreio dos Bandeirantes, que é uma região de classe média, média alta e tal. E ele diz que se sente um fracassado porque ele não conseguiu atingir o padrão social, econômico, financeiro daquela região, daquele estrato social, né? E aí ele sente que é uma pessoa sem valor, que não conquistou nada de valor. Mas como assim? Você tem 2 filhos, você não conquistou nada para os seus filhos. Deixa eu dizer a você o que o seu filho realmente vai valorizar. Se você pega o teu filho, vai aqui na praia, passa um tempo com ele e diz a ele, meu filho, eu te amo, você é querido, você é amado. Gasta tempo com ele. Sabe quanto é que custa isso? Sei lá, uma passagem de ônibus. Mas o que não dá para colocar etiqueta de preço é você sendo o pai para aquele menino que um dia vai se tornar um homem e vai se lembrar da sua presença e da sua influência forte e de um amor verbalizado, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tenho um tipo talvez de personalidade mais fácil para isso, e eu tive a graça de Deus de ter
2 meninas. Que coisa boa. Eu não sei como seria se eu tivesse filhos homens, mas a experiência de ter filhas meninas é ótima. Então eu dizia assim para a mais velha, né? Nicole, eu já sei, pai, você me ama. É isso mesmo. Né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não apenas dizer eu te amo, mas viver como se de fato ama ou amasse. Né? Porque aquilo que a gente realmente crê não é verificado no discurso, é na atitude. Então a sua fé, ou naquilo que você crê, é verificado fundamentalmente na maneira como você se comporta. Então esse menino, ele não tem ideia assim, do que custou para o pai ter aquilo. Por isso ele coloca uma etiqueta de preço na herança e me dá o que é meu. E aí o menino precisa, né, seguir o seu próprio caminho, bater cabeça, como a gente diz, para entender o valor das coisas. O valor das coisas. Eu tenho uma foto das minhas 2 filhas na República Dominicana, em Punta Cana. Sim, teve um preço ir para lá passar férias. Né? Mas a foto que eu tenho delas, assim, da minha filha Sofia e da minha filha Nicole, olhando assim para aquele mar maravilhoso do Caribe, assim, todas as vezes que eu lembro da foto eu me emociono. Essa foto está assim na entrada do meu consultório. Eu olho, isso é uma coisa, um momento maravilhoso. E é isso o que de fato tem valor. Então, que no nome de Jesus hoje, você deixe de ser assim tão fortemente influenciado por essa cultura de imagem instagramável, facebookável, que é uma coisa ilusória, falsa, em certo sentido. Obviamente vai depender da maneira como você se relaciona com as mídias sociais. Mas essa necessidade narcísica de aparecer o tempo todo é adoecedora. Porque aqueles milhares de amigos que você tem vão se reduzir a 1 ou 2, 3, que vão te acompanhar ao longo da vida. E é deles que você vai sentir falta. Então, que no nome de Jesus, essa manhã, o Espírito de Deus lance luz sobre você, para você dar valor àquilo que realmente tem valor, em nome de Jesus. E se tem uma coisa preciosa a ser valorizada, se tem algo a ser valorizado nessa reflexão de hoje, valorize a sua família, o seu pai, a sua mãe, que são pessoas insuficientes, frágeis, pecadoras, mas estão aí para você. Valorize seus filhos, as relações aqui nessa família espiritual, as relações de verdade, as relações de amor. Isso tem valor. Então o menino sai escolhendo, sem saber que escolheu umas centenas de outras coisas. E aí então, diz o texto, que ele vai lá para o convívio com os porcos, certo? Convívio com os porcos para um menino judeu é gravíssimo. Por que é gravíssimo? Porque existe uma orientação, uma inscrição no Velho Testamento para que não se coma os toque em carne de porco, certo? Porque era considerado um animal imundo. Então agora esse menino judeu que perdeu tudo, vai para um chiqueiro comer a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Então ele precisou chegar lá ao fundo do poço e ao mais duro sofrimento para que pudesse de novo retornar ou adquirir lucidez. Ele trouxe sobre si mesmo muitos sofrimentos. Não precisa ser assim, certo? Ninguém precisa chegar lá no fundo do poço para ter uma experiência com Deus, uma iluminação no entendimento, uma experiência de conversão. Aliás, a igreja existe também para isso, assim, é preventivo por natureza,
para que ninguém tenha que, por exemplo, viver uma vida louca longe da presença de Deus, dominado por substâncias psicoativas e viver o inferno, ou viver uma vida desregrada, viver uma vida sem princípios, desorientada. Mais uma vez, porque a vida em si já é cheia de sofrimentos, já é complexa em si, a vida é dura, e essa é uma realidade que não muda. Mas como dizia a minha mãe, Dona Eusa, você deve conhecer o ditado, a vida é dura para quem? É mole, é ou não é? Não tem escapatória, a gente tem que reagir à vida. Então há tempos de lamentar, de chorar por algo trágico que tem acontecido, chore, mas depois enxuga as lágrimas, e não viva no choro, não viva no lamento, porque é para frente que se olha no nome de Jesus, é para frente que a gente precisa seguir, e às vezes para poder voltar a seguir à frente, algumas pessoas pagam pedágio no chiqueiro. Acontece, não é? Mas é muito interessante a reflexão que se faz lá no chiqueiro, no fundo do poço. O que é que esse menino valoriza? E o que é que está o tempo todo assim, que subjaz, né? Está o tempo todo. Esse menino não tem o quê? Não tem mesa. Como assim não tem mesa? Porque ele abdicou da mesa da casa dele, certo? Onde é que as refeições são feitas em família? Na mesa. Se você tem uma cultura em casa, que todo mundo pega o prato, né, e vai para frente da televisão, assim, na sala, você pode acabar com isso, por favor, em nome de Jesus? Assim. Que o almoço tem que ser na mesa, preferencialmente. Assim. Por quê? O café da manhã, o jantar, quando é possível. Lógico, a vida é bastante agitada, mas pelo menos 1 ou 2 ou 3 refeições na semana, tem que ser na mesa, com o celular assim, guardado, trancafiado, lá não sei aonde, mas não pode ter celular na mesa. É um momento absolutamente espiritual, onde você olha olho no olho do pai, da mãe, do filho, sente-se à mesa, porque no chiqueiro ele percebeu que tinha rejeitado a mesa em casa, e comeu em outras mesas. Que mesas? Das baladas da época, não é? Porque ele gasta tudo com prostitutas, então ele desperdiça tudo. E uma cena triste que eu vi, mas triste. Estava com as minhas meninas na cidade de Teresópolis, que é perto ali do Rio de Janeiro, e eu vi uma cena de fato muito triste. Nós entramos num restaurante italiano, a gente comeu lá uma refeição, mas antes de chegar no restaurante, já era assim um pouco tarde, era mais ou menos aí por volta de 11 e pouco, e tinha um bar na frente do restaurante, assim, do outro lado da avenida. E eu vi uma cena deprimente. Qual foi a cena? Vários homens sentados, falando muito alto, e tinha assim, sei lá, umas 15 garrafas de cerveja, né? Era uma sexta-feira. Aí eu olhei para eles e falei, meu Deus, que cena triste, hein? É porque eles estavam bebendo só, mas estão aqui no boteco e deixando quem? Deixando filhos, filhas, esposas. Estão aqui na mesa, qual mesa? Na mesa do bar. Falando alto, falando bobagens. Você sabe que quando o sujeito bebe bastante, não é? Ele fica instantaneamente rico, genial, inteligente. Não é? E eu olhei para aquela cena e disse, meu Deus, mas por que é que esse pessoal não está em casa? Por que eles não estão desfrutando da companhia da família, dos filhos? Que cena triste, que cena trágica. Então esse menino, eu falei assim, meu Deus, a mesa do meu pai, hein? Fartura.
Aí ele começou a entender o valor das coisas. E então ele faz essa reflexão, que eu chamo de uma boa filosofia de si mesmo, né? Que a melhor filosofia de todas é aquela onde você, que é um filósofo natural, todo mundo é pelo menos filósofo e teólogo, todos, né? Que todos temos uma ideia de Deus e um tipo de filosofia que a gente aplica à vida. Você não escapa disso, mas de jeito nenhum. Então, a boa filosofia é aquela que você filosofa sobre você mesmo, sobre as suas ações, sobre a coerência das suas ações, né? Então, esse menino fez uma filosofia bonita e ele chegou à conclusão de que ele não era digno, de que ele tinha pecado gravemente, de que o que ele fez tem uma conotação do tipo imperdoável. E ele tem tanta consciência disso, que ele diz: eu vou dizer para meu pai que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele, que eu não sou digno, que agora eu vou ser um escravo dele, eu sou empregado dele. E de posse dessa consciência, ele começa o caminho de volta, que não é um caminho fácil, é um caminho muito difícil. Eu nasci numa família de cristãos metodistas. Meu pai havia se convertido no Exército da Salvação em São Paulo, e minha mãe na igreja metodista, numa cidadezinha chamada Lucélia Paulista, e os dois se encontraram na capital, na igreja metodista de Vila Mariana. Então eu fui criado num lar de metodistas. Meu pai e minha mãe vieram de uma experiência muito difícil, de muita pobreza. Meu pai passou fome muitas vezes. A minha mãe foi criada pela minha avó e pelos meus bisavós numa pequena propriedade rural em Lucélia Paulista. Minha mãe dizia assim: meu filho, a coisa mais terrível que eu fazia era tocar um pássaro chamado anu do arrozal. Sabe o que é isso? Tem a plantação do arroz, né? Aí tem um pássaro chamado anu que come o arroz. Então ela tinha que espantar o anu. Era uma espécie de espantalho vivo. Essa é a tarefa da minha mãe, né? E meu pai vem de uma família de imigrantes espanhóis ali do interior do estado de São Paulo. E me diz: muitas vezes eu passei fome. Mas muito responsáveis, muito disciplinados, conseguiram ser muito bem sucedidos, né? Meu pai é uma pessoa brilhante. Todos os dois já faleceram, né? Aliás, meu pai faleceu no Dia dos Pais, que foi uma saída assim para que a gente nunca se esqueça. No Dia dos Pais foi que ele partiu. Mas então fui criado assim com todas as facilidades e oportunidades de um jovem de classe média em São Paulo. Mas aconteceu uma coisa assim bem natural, e foi assim que foi. A minha mãe influenciou meu irmão mais velho para que ele se formasse em agronomia. E assim foi. E o meu irmão mais velho era muito ligado à minha mãe, e eu muito ligado naturalmente ao meu pai. Então, quando eu tinha ali de 13 para 14 anos, nós mudamos de Santo André, São Paulo, na região do Grande ABC, para o interior do estado, e foi um choque terrível para mim. Porque eu perdi os meus amigos, todos. Eu perdi uma namoradinha que eu tinha, que se chamava Daniela. Eu achava que eu ia casar com a Daniela, você imagina, né? Apaixonado pela menina, e era o único menino que tinha namorado. Então você imagina, né, como é que eu me sentia. E era aquele namoro assim, né, beijinho aqui, outro ali e tal, só isso. Mas eu achava que ia casar com a menina, né? Então foi um parto às avessas, né, mudar para o interior. Perdi os amigos, perdi a cultura da cidade grande, perdi a minha namoradinha, a relação com os meus primos, perdi tudo. E perdi meu pai. Como assim perdi meu pai? Meu pai precisava trabalhar em São Paulo para gerar recursos para investir no sítio. Que foi muito dinheiro perdido. E aí o meu pai vinha só aos finais de semana ver a gente. Às vezes 15 em 15 dias, porque a viagem era muito cansativa. E tem uma frase que é de um escritor cristão muito conhecido, chamado C.S. Lewis.
E a frase é a seguinte: evite tomar decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. É sábia esse pensamento? Às vezes a vida empurra a gente para essas decisões. Mas em determinados contextos, épocas e eras, vamos pensar melhor, né? Porque não havia nenhuma necessidade de, em termos assim financeiros, meu pai ganhava muito bem. Mas ele tinha medo, curioso, né? De voltar a passar fome. Muito bem, assim foi, e aí eu conheci maconha, conheci cocaína, e me perdi completamente. Nos últimos anos do meu uso de drogas, porque eu me identifico muito com esse menino aqui do texto, esse rapaz, eu fui criado em lar de metodistas. Estudei durante um bom tempo num colégio adventista. Então meu terror, usando cocaína pela madrugada, com cocaína no bolso, era de Jesus aparecer no céu. E eu ficar, né? Que eu sabia do meu pecado. E tinha consciência do Evangelho e consciência de Deus. Impressionante, né? Me lembro de uma vez, meu pai me deu uma moto, na época, uma CB 450, quem aqui conhece, né? Isso é um avião. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, assim, era setembro é um mês que não é muito quente ainda, em Bauru. E eu estava em cima de uma moto com um casaco de couro que minha mãe tinha comprado na Argentina. E isso é uma voz, né? E o que dizia essa voz? Sai daí porque você não é do mundo. Eu tinha acabado de fumar um baseado desse tamanho assim de maconha. Mas tinha voz, né? Que voz é essa? É a voz do Espírito de Deus, porque minha mãe estava orando, de joelhos, pedindo a Deus que me restaurasse. Então você que é pai, você que é mãe, que tem alguém longe, mulher, esposo, não desista de orar, porque o Deus que está perto também é o Deus que está longe. Ele está em todos os lugares. E esta conversão, essa restauração, ela é gerada com o joelho no chão. Faça isso e não desista. O meu fundo de poço, de onde eu não pude descer mais, foi quando eu descobri em 1989 que eu era portador do vírus AIDS. Então eu descobri que eu tinha AIDS numa época em que a AIDS não tinha tratamento. A imagem que eu tinha da AIDS era a imagem do Cazuza. Quem se lembra da imagem do Cazuza, assim, morrendo de AIDS? Era que imagem. Eu disse, eu vou morrer de AIDS. Eu já sou usuário de cocaína na veia e agora eu vou morrer de AIDS também. E aí eu comecei a adoecer. A história é bem longa, não é? Eu não posso trazer todos os detalhes, vou fazer uma pequena edição, mas fui levado para uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, desafio jovem, como se chamava na época, onde fui levado por meu pai, e havia assim uma inscrição, um barranco, meio que cravejado, assim, esculpida, pintada de cal branco. Aqui renasce o homem. Lugar muito simples. E quando eu conto a minha história, eu testemunho de que no lugar havia uma paz, havia uma presença. Deus estava lá. E eu fiquei já bastante adoecido, mas pedi assim a Deus: Senhor, não me deixa morrer, me dá um tempo de vida, para que os meus pais tenham uma pequena história da qual se orgulhar de mim. Não peço nem que o Senhor me cure, mas me deixa viver um tempo para obedecer o primeiro mandamento com promessa. Qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para o quê? Para que te prolonguem os teus dias sobre a terra.
E eu orei, e tinha toda uma sintomatologia de quem já está desenvolvendo a fase terminal de HIV, de AIDS. Os sintomas desapareceram em uma semana. E eu cheguei até aqui vivo. Então, se eu estou vivo, a despeito e apesar de tudo que eu vivi, também depois da minha conversão, Deus está vivo. E não há limites para o que Ele pode fazer. E Ele é esse Deus de amor, que quer trazer você de volta para a mesa, dar uma roupa nova, colocar honra, não é? Sandálias nos seus pés, colocar um anel no seu dedo. O anel, ele tinha uma espécie assim de inscrição da família, onde se podia comprar a crédito nos comércios da região. Você imagina, né? O menino acabou de torrar a herança. O que dão para ele? Um cartão de crédito zerado, sem limite. Obviamente que essa é uma ilustração do que Deus faz. Porque Deus é maravilhosamente capaz e pleno de restaurar tudo e todas as coisas. Acho que eu chamo de chave hermenêutica, né? Como assim chave hermenêutica? É uma palavra-chave para você entender a Bíblia, Jesus, Deus e tudo mais. Sabe qual é a palavra? Graça. O que é graça? Graça é aquilo que eu jamais vou merecer, mas que Deus me deu porque Ele me ama. Graça é o fato dos meus pecados terem sido derramados sobre Jesus. Isso é graça. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse vida, e vida em abundância. E é disso o que essa festa fala. Então não precisa ir para lugar nenhum, não. O banquete está aqui, ó. A mesa está aqui. A mesa, o banquete está na sua casa. E o banquete, ele começa dentro de você. Por que é que eu sei disso? Né? Porque esse moço mais velho, que a gente tem assim uma resistência com o moço mais velho, né, o filho mais velho, mas vamos ter assim um pouco mais de misericórdia também do filho mais velho, porque ele é um bom menino, não é? Um bom menino, lógico que é um bom menino, trabalhador e etc e tal. E aí volta o bonitão, né? Você recebe tudo, falou, peraí, né? Ele vai gastar dinheiro com prostituta e tal, você chega aqui, você faz uma festa para ele, devolve tudo, peraí, né? Esse é um perigo que todos nós corremos. Qual o perigo? É que a gente vai fazendo assim uma conta de débito e crédito, e aí se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se achar bom demais, justo demais, reto demais, esforçado demais. Aí você sai da graça e vai mais à lei. Precisa ter muito cuidado com isso, porque todos nós somos nivelados pela graça de Deus. Então, se alguém está sendo muitíssimo bem sucedido ao seu lado, alegre-se por ele, porque o seu lugar está garantido à mesa do Pai. A mesa é sua, meu filho. Ele está dizendo, isso aqui é tudo que eu tenho é seu. Mas esse menino aí que você está dizendo que não é o teu irmão, ele é teu irmão e é meu filho. Porque ele estava morto. Como assim morto? Não fisicamente, espiritualmente morto, emocionalmente morto, socialmente morto. Mas agora ele voltou o quê? Voltou à vida. No nome de Jesus, caminhando agora já para o final, o que é que está morto na sua vida? O que é que tem assim alguma sombra de morte? Quem sabe hoje e nesse encontro é uma oportunidade para que haja vida sobre você, em nome de Jesus.
sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos. Lugar à mesa do Pai, a casa do Pai, a segurança do Pai, o aprisco do Pai, a bondade do Pai, o favor do Pai, o amor do Pai. Vamos fechar os olhos? Quero já caminhar aqui para o final. Então você ouviu a ministração da palavra, do que Deus pode fazer, está fazendo. E talvez você esteja enfrentando a sua própria cota de dor, de sofrimento. Mas hoje, pela palavra de Deus, fé e esperança começam a brotar aí dentro de novo. Em nome de Jesus. Por amor de Jesus. E Ele quer trazer vida sobre a sua vida. Quer celebrar com você, se alegrar com você. Porque Ele ama você incondicionalmente. Ele ama você quando você peca. Ele ama você quando você anda na presença dEle. Se você peca, arrependa-se, peça perdão, mude. Porque isto é mal e ruim, e nocivo e tóxico para você. Por isso Ele te chama de volta à mesa. Por isso mesmo, nesta manhã, é vida que Ele quer trazer a você para ressuscitar tudo que esteja morto, para que isto volte à vida. Pai, muito obrigado por esta riquíssima oportunidade nesta manhã, aqui na casa do Senhor, na igreja que o Senhor confiou ao teu servo. E eu te peço, Senhor Deus, que esta palavra produza o efeito para o qual ela foi enviada nesta manhã, em nome de Jesus. Cuida dos teus filhos como aquele pai amoroso. Dá a eles, ó Deus, a celebração e a festa, depois talvez de um tempo de muito choro. Dá a eles, ó Deus, esta graça. Dá a eles, ó Deus, essa experiência de renovar o seu amor, ó Deus, na vida deles. Peço que o Senhor cuide da minha família também, Senhor, das minhas meninas. E continue cuidando de todas as famílias dessa igreja. Aqueles que têm família e talvez aqueles que não tenham a família que urge. Talvez, ó Deus, num sofrimento terrível e atroz causado pelo divórcio, pela distância. Que esses também encontrem aqui na tua casa uma família, Senhor. Pois essas coisas todas nós te pedimos por amor e no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Palavra com meu amigo, pastor Barson.